Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim contar que eu resolvi participar do Desafio Literaturice 2021 e mostrar o que eu pretendo ler para ele. Eu não pretendia participar de nenhum desafio esse ano porque eu tenho sentido nos últimos tempos, né, que eu tô lendo muito coisa momentânea, assim, coisa que me dá vontade de ler, então o desafio acaba me deixando um pouco restrita e acaba acontecendo duas coisas, né, ou eu fico muito presa ali querendo ler as coisas que vão encaixar nas categorias e não engrenando muito, ou eu abandono e quando eu vejo não tô mais nem prestando atenção, então é por isso eu não pretendia fazer. Eu também pretendo ler 8 livros pro clube do livro que eu participo aqui na minha cidade, né, os livros que vão fazer parte. Então se eu somasse mais 12 livros específicos já seriam 20 leituras, então eu não pretendia mesmo fazer. Mas além de eu ter gostado muito das categorias, o desafio desse ano tá muito alinhado comigo, no sentido de que são coisas que eu já queria ler, ou categorias que são fáceis de encaixar e que fazem a gente prestar um pouco mais atenção na leitura. Então vou explicar, né, no decorrer das categorias o que eu quero dizer com isso. Mas enfim, resolvi participar porque eu vou conseguir conciliar isso com as coisas que eu quero ler, então vai servir mais de incentivo. Eu não selecionei um livro específico para cada categoria, eu peguei alguns que estão dentro do que eu pretendo ler e que encaixam nas categorias, tem uma ou outra categoria que já tem um único selecionado, então fiquem à vontade para me dar sugestões se vocês têm algum livro que vocês gostam muito que preenche alguma dessas categorias, ou se vocês têm algo a dizer sobre algum desses livros que eu mostrar, né, seja positivo ou negativo para me ajudar a escolher. Eu vou colar aqui porque eu não consigo decorar tudo, né? Então vamos lá. A primeira categoria é o primeiro livro publicado pelo autor. Eu tentei focar em livros que eu tenho em casa ou que fazem parte de alguma outra coisa que, como vocês vão perceber. Então eu consegui encontrar dos livros que eu tenho em casa dois, que aparentemente são o primeiro livro escrito pelos autores. Eu vou conferir, né, antes de lê-los. Seria O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Esse livro veio pela tag, né, pela tag Curadoria, eu ainda não li. E elogiam demais, então eu também já estava com bastante vontade de ler esse aqui. Até comentei no fim do ano passado, eu acho. Também encontrei aqui em casa Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu quase peguei esse livro para ler ano passado também, né? Acabei pegando As Ondas no lugar dele, não sei quem assistiu. Em algum vídeo eu comentei isso, né? Não lembro exatamente em qual. Então nós já temos esses dois candidatos. E eu também encontrei o Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Eu tô com uma vontade de ler Jane Austen, tem outra categoria aqui que também encaixaria. Então, eu nunca li Razão e Sensibilidade. A única coisa dela que eu li foi Orgulho e Preconceito faz bastante tempo. Então, por isso que eu tô com vontade. Pra saber, né, como seria minha impressão agora, né, com uma leitora que eu sou hoje. Então, temos aí 3 candidatos. Se você tem algum outro, me deixe aqui nos comentários. Segunda categoria, literatura queer. E para essa eu já li, que foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Eu já estava lendo esse livro quando saiu o desafio, né? Eu comecei a ler ele bem no dia 1º. E sensacional. Se você vai participar do desafio e não sabe, né, que livro encaixar nessa categoria, recomendo fortemente O Quarto de Giovanni. É um candidato, assim, muito forte, é um dos melhores do ano. Isso que o ano mal começou, né? Ele foi o único que eu li até agora, mas eu já gostei, assim, muito mesmo dele. Terceira categoria, eu acho que talvez essa seja mais difícil para mim. Livro que inaugurou um movimento literário ou estético, né? Então, os livros que eu consegui pescar aqui, né, fazendo uma rápida pesquisa. Os Sertões, do Euclides da Cunha, que seria o pós-modernismo. Eu coloquei nas minhas metas para 2021 reler mais clássicos que eu li no colégio. Então, Os Sertões encaixaria nisso, mas eu acho que ele é uma empreitada, então eu tô com um pouco de medo, para ser sincera. Mas ele certamente encaixaria tanto na minha meta quanto nessa categoria. Também encontrei O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, que teria inaugurado o modernismo em Portugal, pela rápida pesquisa que eu fiz. Por favor, né, se eu estiver errada, podem me corrigir com delicadeza, né, e com educação. Mas eu gosto muito do Eça de Queiroz, né, tanto do Primo Basílio quanto dos Maias. Nunca li O Crime do Padre Amaro, mas eu também não é um livro que eu tenho, mas enfim, é uma das minhas ideias. E a terceira ideia que eu tive para essa foi o Ficções, do Borges, que teria inaugurado o pós-modernismo. E Ficções a minha mãe tem, minha mãe gosta bastante do Borges, então é um livro que eu teria acesso mais fácil. Eu nunca li nada do Borges, então é uma dívida que eu tenho.
e me conta aqui se vocês acham que seria uma boa, o que vocês votam para essa categoria ou qual livro vocês indicam, porque para mim realmente acho que ela é uma das mais difíceis. Quarta categoria, jornalismo literário. Essa foge um pouquinho da minha zona de conforto, né? São coisas que eu não costumo ler, mas eu encontrei 2 livros que me interessam bastante. O primeiro é A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Eu tenho muita vontade de ler Eliane Brum, assim, o livro dela, né? Eu só conheço ela por textos esparsos e me interessei demais por esse, então provavelmente vai ser esse que eu vou ler. Mas eu também coloquei Hiroshima, do John Hersey, que é um livro que eu quase li alguns anos atrás. Eu também não tenho, então para essa categoria eu teria que adquirir. Mas também acho que Hiroshima seria um livro que me interessaria bastante. E também tem o Voz de Chernobyl, da Svetlana, que eu tenho no Kindle. Eu até comecei a ler uma época, mas ele estava meio pesado, eu acabei parando. Eu já li dela, né, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Últimas Testemunhas. Então acho que esse também se encaixaria. Mas enfim, acredito que vai ser o da Eliane Brum. Quinta categoria é Fluxo de Consciência. Primeiro eu fui no óbvio, pensei Virgínia, então acabei selecionando O Farol, porque eu também quero ler outra Virgínia esse ano, mas eu tinha pensado em ler Orlando, e pelo que eu pesquisei, né, Orlando não acontece em Fluxo de Consciência. Então eu acabei selecionando O Farol, que eu também tenho muita pretensão de ler. Mas depois eu vi, se eu não me engano, foi no vídeo da Ana Lu Solar, mas enfim, no vídeo de alguém, que o Morra Amor, da Ariana alguma coisa, que eu não sei pronunciar o nome dela, acontece em Fluxo de Consciência. E essa é uma das minhas próximas leituras, porque eu peguei emprestado, né? Então eu devo ler ele no máximo em fevereiro. Se ele for Fluxo de Consciência, eu já vou encaixá-lo na categoria pra ficar com ela preenchida, né? E daí leio outra coisa da Virgínia, ou até mesmo Ao Farol mesmo. E pro Clube do Livro que eu participo, vai sair um vídeo ainda contando quais livros que eu vou ler, então fiquem calmos. Mas um deles é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E também, pelo que eu tô sabendo agora, As Meninas acontecem em Fluxo de Consciência. Então, para essa categoria eu acho que eu tô bem preenchida e acho que eu não vou ter grandes problemas em cumpri-la. Espero não me arrepender do que eu tô falando no fim do ano. A sexta categoria é uma biografia, e eu selecionei a biografia da Frida. Eu acabei esquecendo de pegá-la no meu quarto, mas eu já tinha também colocado no vídeo de metas que eu queria ler algum daqueles livros que ficam lá e que provavelmente seria a biografia da Frida, então chegou a hora de tirá-la do lugar, né, já era um plano que eu tinha. Sétima, literatura de povos originários. Eu comentei no Instagram no passado que é uma dívida muito grande que eu tenho, a Mel também comentou isso, né, no vídeo dela. Então, eu coloquei aqui o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é uma escolha bem segura, digamos assim, porque ele está sendo super comentado e é um livro bem curto, né, rápido de ler. Eu coloquei esse aqui porque eu tenho ele já no Kindle. Eu, inclusive, já presenteei pessoas com os livros dele, na verdade, acho que foi com o outro livro dele. Então eu coloquei aqui para cumprir a categoria mesmo, mas eu pretendo incluir outros livros, né? Tem A Queda do Céu, que daí é um livro um pouco maior, por isso que eu não coloquei aqui, que a Nath do Redemoinhando tá fazendo uma leitura coletiva super incrível sobre desse livro. E deem uma olhadinha no vídeo da Mel, em que ela explica o desafio, né, que eu vou deixar aqui embaixo. Ela deixa vários links na descrição, então tem várias indicações no All About That Book com essa temática. Então eu também já anotei algumas daquelas sugestões. Acabei colocando do Ailton Krenak por eu já tê-lo, né, então é mais fácil, mas espero realmente melhorar nesse sentido e ler mais coisas escritas por povos originários. A oitava categoria é crônica, e para essa categoria eu vou ler Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, do Paul B. Preciado, que também faz parte do Clube do Livro, né, que eu participo, então eu vou deixar para falar mais detalhes sobre isso no vídeo que eu fizer para o Clube do Livro, mas será esse meu livro de crônicas. A nona categoria é uma das que eu mais gostei, Em Média Res. A Mel explicou um pouquinho, né, como que é no vídeo dela, o que seria isso, e também deixou um artigo, mas assim que ela tinha postado no Instagram o desafio, eu já fui pesquisar também. Então são livros que começam já no meio do furacão, digamos assim, no meio dos acontecimentos, e depois eles acabam explicando como as coisas chegaram até ali. Essa categoria eu achei muito legal, porque parece uma coisa que eu gosto muito, que me atrairia muito em livros, só que eu só vou descobrir quando eu lê-los, sabe? Apesar de já ter aqui, né, eu já tenho algumas sugestões de livros que as pessoas já falaram que começam dessa forma,
eu não presto atenção. Então é uma coisa que eu vou começar a prestar atenção certamente a partir de agora, porque eu não consegui lembrar dos livros que eu já li que começam dessa maneira. E então os selecionados aqui foram Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu li em 2020 um livro do Joseph Conrad super subestimado e que eu gostei demais, então eu fiquei muito curiosa pelo Coração das Trevas. Me conta aqui se vocês já leram, e acho que foi a própria Mel que deu a dica desse aqui. Ficções do Borges, que eu já coloquei em outra categoria. A Mel até fala no vídeo dela que não pode roubar e ler o mesmo livro para 2 categorias, mas enfim, se eu não lê-lo naquela, talvez eu leia nessa aqui então. E outro que a própria Mel coloca é O Jogador, do Dostoiévski, que eu tenho, o meu ainda tá no plástico. E também não é muito grande, acabei não conseguindo acompanhar a leitura coletiva do Crime e Castigo, que eu também queria esse ano, então talvez meu Dostô do ano seja O Jogador. Por favor, para essa categoria, se vocês têm outras dicas, deixa aqui embaixo, porque eu acho que é uma característica que eu gostaria bastante no livro. Então, estou bem curiosa para saber quais livros as pessoas vão escolher para essa categoria. 10ª categoria é literatura vitoriana. Então, nessa categoria, encaixaria a Jane Austen, né? Caso eu não leia ela para outra, então seria uma opção, mas eu não tenho nenhum livro da Jane Austen aqui. E eu acabei encontrando alguns livros que encaixam nessa categoria que eu tenho. Um deles é o Jude o Obscuro, do Thomas Hardy, que veio pela tag e foi indicação do Fernando Montenegro, então acredito que seja uma indicação muito forte. Tô bem curiosa para ler esse aqui, então acho que é um bem provável. Outro que, pelo que eu vi, se encaixaria é esse aqui, que é o Clube do Suicídio e Outras Histórias, do Stevenson, que é da Prosa do Mundo, da Kozak, né? Eu ainda não li, acho que é o último Prosa do Mundo que eu tenho, que eu ainda não li, então talvez seja a hora de pegá-lo. E também coloquei como outra opção Agnes Grey, da Anne Brontë. Eu não gosto do Morro dos Ventos Vivantes, né, então as Irmãs Brontë eu tenho um pé atrás com elas, mas eu não posso julgar todas pela Emily, né. Agnes Grey é o que eu mais tenho curiosidade dos livros das Irmãs Brontë. Então me conta aqui embaixo se você acha que eu deveria dar uma chance. O que me preocupa é que esses dois são bem gordinhos, né. Mas vamos ver, vamos descobrir o que eu vou ler para essa categoria. 11ª categoria é literatura afro/negro brasileira. A Mel comentou sobre um artigo super interessante para a gente pensar um pouquinho mais a respeito dessa categoria, do que seria essa literatura, o que caracteriza ela. Então eu já li esse artigo, mas pretendo ler novamente quando eu for falar sobre algum dos livros, né? E recomendo que vocês deem uma olhada também. Eu vou deixar o artigo aqui embaixo. E eu tô lendo o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu tô quase na metade e eu acredito que ele se encaixe, mas eu vou esperar acabar a leitura e analisar a leitura de acordo ali com o artigo, para refletir mesmo, né, a respeito disso. Ele não é um artigo com a intenção de dizer o que é, o que não é, mas realmente de criar essa reflexão. Então eu gostaria de considerar alguns daqueles fatores para minha escolha. Caso o Torturado não encaixe, mas acredito que vai encaixar, eu também tenho muita intenção de ler a Conceição Evaristo. E a última categoria é Poesia Nacional Contemporânea. E a última categoria é Poesia Nacional Contemporânea. Eu tinha colocado aqui o livro Das Semelhanças, da Ana Martins Marques, que foi o livro mais sugerido por vocês quando eu pedi indicação de poesia, né? Porque eu pretendo realmente ler mais poesia. Então eu tava achando que seria esse que eu leria. Mas eu vi que o livro de poesia da Aline Aimé, né, a Aline que tem canal aqui no YouTube, vou deixar o canal dela aqui embaixo, que chama 12 Pétalas em uma Flor, tá disponível no Kindle Unlimited. Então eu vou colocar esse, eu espero ler os dois ao longo do ano, né, mas eu vou colocar esse aqui porque ele já tá ali disponível pra mim no Kindle Unlimited. Fica a dica super forte pra vocês, né, pra apoiar o trabalho dela. O conto dela, que chama A Última Viagem, também tá no Kindle Unlimited, então aproveitem. Então são essas as minhas escolhas / candidatos ao Desafio Literaturice 2021. Por favor, se você também vai participar, me conta aqui embaixo suas escolhas, ou me fala o que você acha desses livros que eu citei aqui pra gente ir trocando ideia. Eu gostei muito que várias dessas categorias, na verdade, propõem um prestar atenção a mais, né, no que a gente tá lendo, seja na forma como o livro inicia, seja nas características e contexto histórico que ele tem. Então achei muito legal, parabéns pra Mel pelo desafio. E volto no fim do ano, né, pra ver se eu cumpri. Se eu tiver alguma grande mudança, eu vou falando com vocês no Instagram.
E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.